vamos girar outra pesquisa, trazendo também para a nossa audiência a situação em Curitiba. É a primeira pesquisa Atlas CNN para a eleição também na capital do Paraná. Vamos aos números. O levantamento contemplou 3 cenários na capital paranaense. No primeiro cenário, quando os entrevistados são perguntados em quem vocês votariam, eles respondem que em Deltan Dallagnol do Novo. Ele aparece com 18%, 18,2% para ser mais precisa, por cento dos votos. Deltan, vale lembrar, deputado federal cassado. Paulo Martins, do PL, com 18%, vem na sequência. O Eduardo Pimentel, do PSD, com 17,9%. O Beto Richa, do PSDB, com 8,7%. Aí vem Cristina Graemel, do PMB, com 8,4%. A Carol D'Artora, do PT, com 7,9%. Ney Leprevost, do União Brasil, com 7,7%. Goura, do PDT, com 4,4%. Luciano Dutti, o PT está num cavalo de batalha dentro do partido para discutir se apoia o Dutti ou se lança candidatura própria. Aí tem os 2 nomes na pesquisa. Dutti, do PSB, aparece com 3,8%. Nenhum dos dois pontua muito bem, mas a deputada Carol D'Artora, eu acho o nome dela, ela aparece um pouquinho antes. O Luizão Goulart, do Solidariedade, 3,1%. Maria Vitória, do Progressistas, não pontua. Não sei, 0,8%. Branco ou nulo, 1,1%. Aí vem o segundo cenário. Vamos olhar para candidatos que são substituídos, os candidatos do PL e do PT. O Deltan Dallagnol continua na frente no segundo cenário, com 21,5%. Eduardo Pimentel, do PSD, com 18,4%. O Beto Richa, do PSDB, com 12,7%. Cristina Graemel, do PMB, com 10,3%. Na sequência, Goura, do PDT, com 9% cravado. Ney Leprevost, do União Brasil, com 8,3%. Ricardo Arruda, aí sim a substituição, 5,2%. Luciano Dutti continua, do PSB, 4,1%. Luizão Goulart, do Solidariedade, 3,8%. O Zeca Dirceu entrou na vaga do PT, 3,4%. Maria Vitória, do Progressistas, 0,1%. Aqueles que dizem que não sabem quem votariam, 0,9%. Branco ou nulo, 2,4%. Terceiro cenário, porque vejam, são muitos candidatos e muitas possibilidades, porque primeiro tem definição, como eu falei, dentro do PT. No PL, inclusive, por conta da relação da cassação ou não da vaga de Sérgio Moro. Então, há candidatos em vários partidos, isso pode mexer com o tabuleiro também das eleições municipais. O terceiro cenário não apresenta os nomes do Deltan Dallagnol, do Goura e da Maria Vitória. Também não há o nome do PT na relação. Aí vamos aos números. Eduardo Pimentel, do PSD, aparece com 20,2%, seguido do Paulo Martins, do PL, com 18,1%, da Cristina Graemel, do PMB, com 13%, do Beto Richa, do PSDB, com 10,8%. Na sequência, o candidato do União Brasil, Ney Leprevost, com 10,7%. Luciano Dutti, do PSB, com 7,9%. Luizão Goulart, do Solidariedade, com 3,5%. Responderam não sei, 2,9%. Voto branco ou nulo, 13%. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi produzida em parceria com a CNN e registrada no TSE. Foram entrevistados 860 moradores da cidade de Curitiba entre os dias 18 e 23 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%.
Vamos com as meninas novamente em tela. Eu sei que a Ju estudou bem esse assunto, eu estava vendo. Colocou até uma colinha pra gente aqui, né, Ju, no grupo. Ontem eu fiz na mão a colinha e hoje eu escrevi, tô evoluindo. Muito fofa, gente. Tá vendo? As nossas analistas, elas são assim, super dedicadas, né, aplicadas. Juliana, vamos lá. Você me aponta o seguinte, muitos candidatos também praticamente empatado, muito voto pulverizado, muitos candidatos, né, para resumir. Sim. Uma disputa acirrada que tem um deputado federal cassado, apontando como favorito. Como é que ficaria essa história do Deltan Dallagnol, Ju? Queria que você explicasse também pra gente. Esse ponto é o seguinte, Deltan Dallagnol, quando teve ali o julgamento, antes de Sérgio Moro, inclusive, ele perdeu ali o mandato, né, teve o mandato cassado, mas, diferentemente do que está sendo discutido agora com Sérgio Moro, não foi considerado inelegível. Mas há quem discuta se realmente isso se mantém. Então, qual que é o medo do Novo ali, que é o partido agora de Deltan Dallagnol? Dele conseguir, claro, se cacifar nessa pré-campanha, tem números bons, isso joga a favor dele, mas lá na frente de alguém impugnar, de algum partido pedir a impugnação dessa candidatura. Então, por questões jurídicas, há um receio do Novo Nacional, da cúpula nacional, se realmente vale investir nessa candidatura. A favor dele tem ali os números, ele sempre desponta nas pesquisas, tem ali uma lembrança que é muito considerável por conta da Lava Jato entre os eleitores de Curitiba e também ali uma parte do bolsonarismo que ele também conquista. Apesar de não ser ali um campo totalmente favorável ao Deltan Dallagnol, tem esse campo do bolsonarismo que ainda vota em Deltan. Então, tem uma briga, inclusive, ali entre o diretório local e a cúpula nacional do Novo sobre isso. E nos outros casos, é aquilo que a gente estava falando. A gente tem disputa dentro do PL para decidir um nome, e isso envolve se Sérgio Moro vai sair ou não da cadeira do Senado, e dentro do PT. Agora, diferentemente de Minas Gerais, de Belo Horizonte, aqui a gente já tem o PT recuando sobre realmente investir pesado numa candidatura, entendendo que Curitiba foi ali dominada pelo bolsonarismo e que essa luta está praticamente vencida. Então, nesse ponto aqui, há ainda uma indefinição maior em relação comparando ali, né, Curitiba e Belo Horizonte. Débora, o que lhes chama a atenção, além do nome do Deltan Dallagnol despontando em todos os cenários praticamente como favoritos? Essa disputa interna é muito interessante que a Ju traz, não é, Débora? É do PL e do PT, então nos dois extremos há uma disputa para saber quem é o candidato, uma disputa que tem se tornado pública também e que tem como consequência o que vai acontecer ainda com o Sérgio Moro, né? Então, há uma dúvida se há candidato ou não há, quem será o candidato, mas isso tem muito a ver com o que está sendo discutido ainda pelo TRE, mas será até o final do ano provavelmente decidido pelo TSE. Exatamente, Tainá. Primeiro que o resultado pró-Deltan Dallagnol mostra que Curitiba não superou a República de Curitiba da Lava Jato, né? E o estado do Paraná como um todo, inclusive a gente vê isso, né, pela torcida da população em relação à manutenção do cargo de senador para Sérgio Moro, por exemplo, essa pesquisa de opinião para a Prefeitura de Curitiba com o Deltan Dallagnol, que foi coordenador da Lava Jato, né, do Ministério Público na Lava Jato, enfim. Então, mostra que em muitos lugares o Brasil já virou essa página e no Paraná, em Curitiba, ainda não. Tem algo muito importante que ainda não foi definido, mas que vai ser muito importante agora, que é o seguinte, o apoio de Ratinho Júnior, que é o governador. Essa questão, essa aliança, essa chapa de tentar conversar, né, o PSD de Kassab e de Ratinho Júnior vai se aliar a um candidato do PL ou eles vão disputar votos. Isso é muito importante, isso pode definir. Isso ainda está sendo negociado, eles ainda estão conversando porque são duas lideranças importantes no estado. A avaliação de Ratinho Júnior é muito boa, então o apoio dele ao candidato vai ser muito bom. E o candidato do PSD, que é o Eduardo Pimentel, pontua bem.
né? Então, tem também, e o Paulo Martins do PL também. Então, vale a pena se dividir? Ou vale a pena somar esforços? Quem seria a cabeça de chapa? Dá para fazer esse casamento? Enfim, isso é o que ainda não está definido, mas eles, vendo a viabilidade, né, de um ou de outro, eles vão chegar num acordo. Débora e Juliana, a gente se vê em instantes.